Imagine esta cena tão familiar. Você encontra uma conhecida na padaria, talvez uma vizinha do seu prédio, e ela sorri e diz com aquele tom meloso: "Que vestido lindo você está usando hoje. Você está simplesmente radiante." Sua primeira reação, automática como respirar, é sorrir educadamente e dizer: "Obrigada." E, neste exato momento, sem nem perceber, você acabou de cometer um erro energético devastador. Um erro que pode lhe custar sorte, saúde, dinheiro e paz de espírito. Você acaba de abrir voluntariamente suas defesas espirituais e permitir que a energia de outra pessoa, nem sempre pura, entre direto no seu campo de proteção. Parece exagero? Então me explique uma coisa. Porque logo depois dos elogios aparentemente mais sinceros, você de repente começa a ter dor de cabeça. Porque aquela blusa nova que todo mundo elogiou na festa rasga misteriosamente na primeira lavagem. Porque, depois das palavras "nossa, como você está ganhando dinheiro bem", seu negócio, que estava crescendo todo mês, repentinamente estagna e as vendas despencam. Nossos ancestrais judeus, assim como os sábios rabinos da Cabala, conheciam esse segredo há mais de 3.000 anos. Eles entendiam profundamente que, por trás de palavras bonitas, como por trás de uma cortina de fumaça, se esconde o Ain Hara, o olho gordo, a inveja humana comum, capaz de penetrar a aura mais forte e destruir as bênçãos mais sólidas. E vou te revelar algo que vai chocar você. Eles nunca, em hipótese alguma, usavam um simples obrigado como resposta a elogios. E isso não era por acaso. Isso era sabedoria milenar de proteção espiritual. Ao final desta história, você não apenas compreenderá o perigo energético escondido nessa palavrinha aparentemente inocente, mas também ganhará uma frase poderosa e impenetrável. Um verdadeiro amuleto verbal para o seu arsenal de proteção. Uma frase que os judeus usam há séculos e que afastará qualquer mal-olhado e preservará seu bem-estar, sua prosperidade e suas bênçãos para sempre. Então, o que realmente acontece quando alguém faz um elogio a você? Para entender isso do ponto de vista da sabedoria judaica, preciso te contar uma história real que aconteceu há quase 2.000 anos, registrada no Talmud babilônico, no Tratado Bava Metzia. Havia um rabino chamado Yochanan ben Napsha, considerado o homem mais bonito de toda a Babilônia. Conta-se que sua beleza era tão extraordinária que mulheres paravam nas ruas só para contemplá-lo. Um dia, os outros rabinos o questionaram, preocupados: "Mestre, você não tem medo do Ain Hara? De tanto ser admirado, de tanta gente olhando para você com inveja?" E a resposta do rabino Yochanan mudou para sempre a compreensão judaica sobre proteção espiritual. Ele disse com uma confiança inabalável: "Eu venho da descendência de Yosef, sobre quem o mal-olhado não tem domínio." Mas quem era esse Yosef? E por que ele estava protegido do olho gordo, quando todas as outras pessoas do mundo estavam vulneráveis? Yosef, ou José do Egito, como conhecemos nas histórias bíblicas, era filho do patriarca Jacó. Ele era o preferido do pai, usava uma túnica colorida lindíssima, tinha sonhos proféticos e era extremamente talentoso. Tudo isso gerou uma inveja assassina nos seus 11 irmãos. Eles literalmente planejaram matá-lo e acabaram vendendo como escravo para uma caravana que ia ao Egito. Imagina a situação. Traído pela própria família, jogado num poço escuro, vendido como mercadoria, levado para um país estrangeiro onde não conhecia ninguém, onde nem falava a língua. Se existe alguém que deveria ter sido destruído pelo mal-olhado, pela inveja e pela energia negativa dos irmãos, esse alguém era Yosef. Mas aconteceu exatamente o oposto. Mesmo como escravo na casa de Potifar, Yosef prosperou tanto que se tornou administrador de toda a propriedade. Mesmo quando foi falsamente acusado e jogado na prisão, ele prosperou e se tornou o administrador da prisão. E no final, pasmem, ele se tornou o vice-rei do Egito, o segundo homem mais poderoso de toda a civilização egípcia. Como isso foi possível? O que Yosef tinha de diferente que o protegia do Ain Hara mesmo quando todos ao seu redor o invejavam? A resposta está nas palavras que o próprio Jacob pronunciou quando abençoou Yosef antes de morrer. Ele disse: "Bem porá Yosef, bem porá a lei Ain", que significa literalmente: Yosef é um ramo frutífero que cresce acima do olho. Acima do olho.
Percebe a profundidade dessa bênção. Os sábios judeus explicam que Yosef tinha uma característica única. Ele não se exibia, mesmo tendo tudo: beleza, inteligência, talento profético, riqueza. Ele mantinha tudo discreto, protegido, guardado. Ele não alardeava suas conquistas. Ele não fazia questão de mostrar o que tinha. Ele crescia acima do olho, longe da vista invejosa das pessoas. E aqui está o primeiro ensinamento crucial da sabedoria judaica, que precisa entrar na sua mente hoje. Discrição é proteção espiritual. Quando você sai falando de tudo que conquistou, mostrando tudo que comprou, exibindo cada detalhe da sua vida nas redes sociais, você está literalmente se colocando abaixo do olho, vulnerável ao Ain Hará, ao olho gordo, à inveja que corrói e destrói. Mas voltemos ao nosso assunto principal, o elogio. Para entender o perigo do elogio na visão judaica, imagine que palavras são mais do que apenas sons no ar. Palavras, segundo a Cabala, são recipientes de energia espiritual. Cada palavra que sai da boca de alguém carrega consigo a intenção, o sentimento e a energia de quem a pronunciou. Um elogio é como um raio laser de atenção concentrada que uma pessoa direciona para você. Esse raio de luz, como um scanner espiritual, encontra instantaneamente no seu campo energético aquilo que inspirou admiração: sua beleza, sua roupa nova, seu carro, seu sucesso profissional, seu casamento feliz, seus filhos saudáveis. E, neste momento exato, acontece o contato energético. Mas qual é a qualidade dessa energia que está vindo na sua direção? Aqui reside a principal armadilha. O maior perigo. Os mestres da Cabala ensinam que existem dois tipos de Ain Hará transmitidos através de elogios. O primeiro é o olho roxo, em hebraico, Ain Hara. Trata-se de inveja consciente, deliberada e concentrada. A pessoa olha para você, diz coisas bonitas na sua frente, mas no fundo do coração dela queima um desejo negro de que você perca aquilo. Este é um ataque direto, intencional, direcionado. Felizmente, não é tão comum assim. O segundo tipo é muito mais perigoso, justamente porque é muito mais frequente. É o olho cinza, Ain Ra. Este é o mal-olhado inconsciente, involuntário. A pessoa pode admirar você, sinceramente. Ela não deseja mal consciente a você. Ela realmente achou linda aquela sua bolsa nova. Mas, nas profundezas do subconsciente dela, por uma fração de segundo, um pequeno verme de tristeza se contrai. Ah! Se eu também pudesse comprar uma bolsa assim. Por que eu não tenho isso? Porque a vida dela parece tão mais fácil que a minha. E essa energia, uma mistura confusa de admiração verdadeira com uma pitada minúscula de inveja, um toque leve de melancolia, uma comparação inconsciente, também é uma ruptura energética. É como uma pedrinha pequena jogada contra o vidro do seu carro. Uma pedrinha não quebra o para-brisa, mas cria uma trinca microscópica. O problema é este: dezenas de pedrinhas dessas podem ser lançadas contra você em um único dia, e você nem percebe. Pense comigo. Você foi para o trabalho de carro novo. 5 colegas elogiaram. À tarde, o carro não pega mais e você fica no maior sufoco. Coincidência? Alguém comentou na sua foto do Instagram: que cabelo maravilhoso, que volume incrível. Naquela mesma noite, seu cabelo está sem vida, opaco, caindo. Coincidência? Te disseram na segunda-feira: nossa, como você está descansada, radiante. Esse fim de semana fez milagres. Na quarta-feira, você já está exausta, como se tivesse carregado um caminhão de tijolos nas costas. Coincidência? Elogiaram seu filho por ser tão calmo, obediente e estudioso. Naquela mesma tarde, ele faz a maior birra sem motivo aparente e derruba suco no sofá novo. Coincidência? Não. São centenas de pequenos colapsos energéticos, pequenas fissuras no seu campo de proteção espiritual, cujas portas você mesma abriu, dizendo obrigado. Mas por que exatamente a palavra obrigado é tão perigosa? Porque ela funciona como uma chave que abre a fechadura da sua proteção. A resposta está na origem e no significado profundo dessa palavra. Nota: a etimologia apresentada no roteiro é uma interpretação espiritual específica, não a linguística padrão. Obrigado vem da expressão antiga, obrigado a Deus, que significa Deus me salve, Deus me proteja.
Era uma forma de pedir proteção divina em momentos de perigo ou vulnerabilidade. Agora me responda uma coisa. Quando tudo está indo bem para você, quando você está bonita, quando acabou de comprar uma roupa linda, quando seu trabalho está prosperando, quando sua família está saudável, de que exatamente Deus deveria te salvar? Ao dizer obrigado, você está inconscientemente declarando ao universo espiritual: estou em perigo. Preciso de salvação. Estou vulnerável. Preciso de proteção. E o universo, que responde às nossas palavras e intenções, ouve esse pedido de socorro e age de acordo. Você mesma está criando uma brecha, uma fenda no seu campo de bem-estar. Mas isso é apenas a linguística, a etimologia da palavra. Em um nível energético, segundo a cabala judaica, o problema é ainda mais profundo e perigoso. Quando você responde a um elogio com um obrigado, você aciona 3 mecanismos espirituais destrutivos. Primeiro mecanismo, você reconhece uma dívida energética. A outra pessoa lhe fez uma avaliação positiva. Em troca, você dá a ela um pouco da sua própria energia vital na forma de gratidão. Você entra voluntariamente em uma troca, em um comércio energético, sem nem mesmo saber o que está realmente recebendo em troca. Você está recebendo admiração pura, sincera, sem inveja. Ou está recebendo uma dose de Ain-Ará sombrio, temperado com palavras doces para disfarçar o veneno. Segundo mecanismo, você abre as comportas da sua proteção. A palavra obrigado funciona como uma senha de acesso, como um abre-te sésamo para a sua aura espiritual. Você está literalmente dizendo ao campo energético da outra pessoa: estou aberto, minhas defesas estão baixas, pode entrar. E se o elogio contiver uma carga negativa, seja consciente ou inconsciente, essa carga entra no seu campo sem impedimento nenhum, deslizando como faca quente na manteiga. Terceiro mecanismo, você interrompe o fluxo da abundância divina. Este é o mais insidioso, o mais perigoso de todos. O Criador do Universo te deu bênçãos, beleza, saúde, prosperidade, sucesso, uma família linda. Em vez de aceitar essas bênçãos com firmeza, ancorando-as dentro de você, declarando com convicção: sim, isso é meu por direito divino. Eu mereço. Eu agradeço a Deus por isso. Você imediatamente devolve parte dessa energia para a pessoa que te elogiou. Você está quebrando a corrente de recebimento. Você está impedindo que a bênção se fixe, se enraize na sua vida. Você está como que dizendo: não, não preciso disso tudo, não. Pode pegar um pouco de volta. E o universo, que sempre nos atende, retira mesmo. Muitos vão me perguntar agora: mas é a palavra obrigada no feminino? E muito obrigado são diferentes. Não. A raiz da palavra é a mesma. O problema energético é idêntico. Outros vão dizer: então devo responder agradeço ou fico grato. Sim, essas opções são melhores. Agradecer, ou seja, dar graças, oferecer bênçãos em troca, já é uma posição de força espiritual. Você não está pedindo salvação, você está compartilhando sua própria abundância. É uma forma muito mais equilibrada de se comunicar, especialmente com pessoas queridas, com aqueles em cuja sinceridade você confia 100%. Mas, vou ser honesto com você, esta também não é uma defesa perfeita. Este método ainda é fraco demais contra a inveja genuína, oculta, cáustica, aquela que se esconde por trás de sorrisos e abraços. Ele não desvia o golpe energético, apenas tenta neutralizá-lo com sua própria energia positiva. Mas se o golpe for forte, se a inveja for profunda, sua energia pode simplesmente não ser suficiente para anular o ataque. Você vai sofrer o dano do mesmo jeito. Então, o que você deve fazer? Ficar calado, carrancudo ou dizer algo desagradável em resposta a cada elogio que receber. Virar uma pessoa antipática, grossa, mal educada. De jeito nenhum. A sabedoria judaica nunca, jamais, em nenhum momento da história de 5.000 anos, incentivou grosseria ou falta de educação. A sabedoria não reside na agressividade, mas sim em técnicas corretas de segurança energética. A principal tarefa não é entregar sua energia de mão beijada, mas sim ancorá-la firmemente dentro de você ou refleti-la de volta para seu interlocutor como um espelho.
Para isso, existem frases simples, socialmente aceitáveis, educadas e gentis, que se tornarão seu primeiro nível de defesa espiritual diária. Vou te ensinar agora as frases de ancoragem. O objetivo delas é fortalecer a boa energia que veio até você e não deixá-la se esvair pelo ralo. Primeira frase de ancoragem: eu também gostei muito. Quando alguém disser, que vestido lindo você está usando, em vez de agradecer automaticamente, diga calmamente com um sorriso natural no rosto, eu também gostei muito dele. Percebe a diferença sutil, mas poderosa. Você não está agradecendo a outra pessoa pela avaliação que ela fez. Você está simplesmente afirmando o seu próprio ponto de vista independente. Você está concordando não com a outra pessoa, mas consigo mesma. A energia do elogio permanece com você, valoriza ainda mais a sua peça de roupa e não escorre para fora através da gratidão. Segunda frase de ancoragem: fico feliz que você tenha notado. Com esta frase, você muda o foco para a capacidade de percepção da outra pessoa. Você está, de certa forma, elogiando a sensibilidade e o bom gosto dela, enquanto seu próprio bem-estar permanece intacto, protegido. Você se mantém à distância segura da troca direta de energia. Terceira frase de ancoragem: que bom que você gostou. Simples, educada, gentil, mas energeticamente neutra. Você reconhece que a pessoa gostou, mas não entrega nada de você em troca. Agora vamos para o segundo grupo, as frases espelhadas. Elas devolvem a mensagem energética para quem a enviou. Primeira frase espelhada, a mais clássica e conhecida: desejo o mesmo para você. E se você quiser reforçar ainda mais a proteção, acrescente: desejo o mesmo para você em dobro. Este é um espelho duplo, um espelho potencializado. Como funciona? Se a mensagem que veio até você for genuinamente gentil, pura, sem nenhuma inveja misturada, você estará retribuindo gentileza com gentileza. A pessoa sentirá o calor da sua reciprocidade e ficará feliz. Mas se inveja, malícia ou desejo oculto de te prejudicar estiverem escondidos nas palavras dela, mesmo que inconscientemente, toda essa energia negativa, toda essa sujeira espiritual, retornará imediatamente, sem demora, sem escalas, direto para o dono. É como jogar uma bola contra um espelho. Ela volta na mesma velocidade e direção de onde veio. Segunda frase espelhada, mais sutil: agradeço pelas suas palavras gentis. Espera aí. Você pode estar pensando, mas essa frase tem agradeço, não é perigoso? Não, porque repare bem, você não está agradecendo pelo elogio em si, nem pela avaliação pessoal que a pessoa fez de você. Você está agradecendo apenas e exclusivamente pelas palavras, pela casca sonora externa delas, pelo ato educado de falar. Você está separando cirurgicamente a forma do conteúdo. Você está aceitando o ritual social de educação sem absorver a carga energética que pode estar escondida por trás dele. Use essas frases simples no seu dia a dia. Com colegas de trabalho, com conhecidos na academia, com vendedores na loja, com vizinhos no elevador. Elas vão te proteger de 90% da negatividade inconsciente cotidiana do Ain-Ará, do olho cinza. Mas, e se você sentir na pele, no instinto, na intuição, que um elogio é completamente falso? E se as palavras de alguém lhe causarem um arrepio gelado na espinha? E se por uma fração de segundo você vir um brilho inconfundível de inveja pura e destilada nos olhos da pessoa? Para esses casos de ataque energético direto, consciente e intencional, existe a artilharia pesada. Existe uma frase secreta, um verdadeiro talismã verbal, que tem sido usado há séculos pelos judeus para se proteger contra ataques verbais carregados de inveja. E agora vou revelá-la a você. Mas antes disso, você precisa entender de onde vem o poder dela. Quando Jacó, estava em seu leito de morte, ele chamou cada um dos seus 12 filhos para dar a eles as bênçãos finais. Essas não eram bênçãos comuns de um pai qualquer, eram bênçãos proféticas, carregadas de poder espiritual, que definiriam o destino de cada tribo de Israel pelos próximos milhares de anos. E quando chegou a vez de Yosef, Jacó pronunciou palavras que até hoje são consideradas o maior escudo de proteção contra o mal olhado na tradição judaica. Ele disse: bem porá Yosef, bem porá a lei Ain. Em português, isso significa literalmente: Yosef é um ramo frutífero,
um ramo frutífero acima do olho. Mas os sábios da Cabala explicam que essas palavras têm um poder oculto muito mais profundo. A palavra a lei em hebraico pode significar tanto acima quanto sobre. Então, a frase também pode ser traduzida como: Yosef é um ramo frutífero sobre o qual o olho não tem poder. E essa é exatamente a bênção que você precisa na sua vida: crescer e prosperar acima do alcance do olho invejoso. Quando um judeu observante quer proteger algo precioso de ser atingido pelo Ain Hará, ele pronuncia essas palavras antigas: Ben Porá Yosef. É como colocar um selo de proteção espiritual. É dizer ao universo: isso aqui está sob a proteção da bênção de Yosef. O mal-olhado não tem domínio sobre isso. Você vai encontrar judeus dizendo Ben Porá Yosef quando olham para um bebê lindo, quando veem um negócio prosperando, quando admiram uma noiva radiante. Eles estão criando um escudo protetor de palavras santas ao redor daquilo que é belo e bom. Mas e você, que está ouvindo isso agora e talvez não saiba falar hebraico? Como você vai se proteger quando sentir que um elogio vem carregado de veneno? Vou te ensinar agora a frase de proteção mais poderosa em português, adaptada da sabedoria judaica milenar. Memorize esta frase. Decore cada palavra. Ela deve se tornar seu reflexo automático instantâneo diante de qualquer ameaça energética. Imagine a situação concreta. Alguém olha para você com um olhar grudento, avaliador, e diz palavras que te deixam desconfortável na pele. Pode ser um elogio excessivamente exagerado, enjoativo demais, ou um cumprimento com uma crítica disfarçada no meio. Por exemplo: nossa, como você emagreceu, está radiante. Deve estar apaixonada, né? Ou fez alguma lipo escondida. Ou então: que casa linda você comprou. Deve ter custado uma fortuna. Como você conseguiu, hein? Tanta gente passando necessidade e você aí toda chique. Nesse momento, sua intuição está gritando dentro de você: perigo. Isso não é um elogio sincero, isso é um ataque disfarçado. E ela está certa. Frases simples de ancoragem e espelhamento podem não funcionar aqui. Você precisa de um escudo energético de verdade, poderoso e impenetrável, que não apenas te proteja, mas que repila toda a negatividade de volta para quem a enviou. Aqui está a frase. Leia com atenção. Suas palavras ficam com você, e minhas bênçãos ficam comigo. Vou repetir para você gravar na mente e no coração. Suas palavras ficam com você, e minhas bênçãos ficam comigo. Vejamos como funciona esse mecanismo antigo e confiável de proteção. Ele tem duas partes, e cada uma delas é um golpe devastador no programa negativo que tentou te atingir. Primeira parte: suas palavras ficam com você. Isso é um espelho perfeito. Você não está desejando mal à pessoa. Você não está amaldiçoando ninguém. Você não está sendo rude ou agressiva. Você está simplesmente devolvendo a ela o que pertence a ela. Suas palavras, seus pensamentos, sua energia. Você está embrulhando tudo cuidadosamente e colocando de volta nos ombros dela. Se houvesse bondade genuína nas palavras dela, essa bondade retornará para ela e a fortalecerá, a abençoará. Mas se houvesse inveja, malícia, desejo oculto de te prejudicar ou te diminuir, todo esse veneno espiritual retornará instantaneamente à sua fonte original. O universo abomina o vazio. Toda mensagem energética precisa encontrar um alvo, um destino. Com esta frase, você garante que a própria pessoa que enviou a mensagem se torne o único alvo dela. Segunda parte: e minhas bênçãos ficam comigo. Este é um cadeado energético, um lacre espiritual. Ao dizer isso, você está selando seu bem-estar. Você está afirmando, perante o universo inteiro, perante Deus, perante todos os anjos e forças espirituais, o seu direito legítimo e divino de possuir o que possui: sua beleza, sua saúde, seu sucesso, seu dinheiro, sua família feliz, seu carro novo, seu emprego bom. Tudo isso são bênçãos que Deus te deu. E você está declarando com firmeza e convicção: isto é meu. Não vou entregar. Não pretendo compartilhar em resposta a elogios duvidosos. Não vou deixar escorrer pelo ralo por causa de inveja alheia. Com esta frase simples, mas poderosa, você corta todos os sugadores de energia, todas as tentativas de drenar seu poder, todas as aberturas que o elogio falso tentou criar no seu campo de proteção.
Para potencializar ainda mais o efeito, você pode acrescentar silenciosamente para si mesma, como um reforço: minhas bênçãos estão comigo, em mim e ao meu redor. Amém. Dessa forma, você também enraiza a proteção profundamente dentro de você e ao redor de você, criando uma bolha tripla de segurança. Mas agora vem a parte mais importante. Como aplicar isso na prática sem criar uma situação social estranha ou constrangedora? Escute com muita atenção. Esta frase nunca, em hipótese alguma, deve ser dita em voz alta. Nunca. Seu poder reside justamente no silêncio, na sua concentração interior, na sua intenção espiritual focada. Mesmo quando você ouve um elogio perigoso, carregado de inveja, seu rosto permanece amigável, educado, gentil. Você pode acenar levemente com a cabeça, pode sorrir de leve, pode dizer em voz alta algo neutro, como que bom ouvir isso ou fico feliz que você tenha gostado. Exteriormente, para quem está olhando de fora, nada acontece. Tudo parece uma conversa normal e educada. Mas interiormente, no campo espiritual invisível, está acontecendo uma batalha energética feroz, e você está vencendo essa batalha. Enquanto mantém seu rosto tranquilo e seu sorriso educado, você olha a pessoa diretamente nos olhos, sem medo, sem agressividade, apenas com firmeza calma, e mentalmente, como um raio laser silencioso, você dispara esta fórmula protetora: suas palavras ficam com você, e minhas bênçãos ficam comigo. E para intensificar ainda mais o efeito, faça o seguinte: imagine por um segundo, bem rápido, que uma parede de espelho invisível, brilhante e impenetrável está se erguendo entre você e a outra pessoa. Visualize que tudo que voa na sua direção bate nesse espelho e volta, ricocheteado, para quem enviou. Leva apenas uma fração de segundo fazer isso, menos de um segundo. Mas os resultados superam todas as expectativas. Você sentirá imediatamente, e estou falando de imediatamente, em tempo real, a mudança no humor e na energia da outra pessoa. O sorriso dela pode desaparecer do rosto como se tivesse sido apagado. Ela pode ficar confusa, sem saber o que dizer. Pode desviar o olhar, pode até colocar a mão no peito ou na garganta, sentindo um desconforto repentino. Este é um sinal claro e inconfundível de que a programação negativa que ela enviou retornou e está causando um efeito contrário nela mesma. Você acabou de se defender com sucesso. Mas tem mais. Existe uma segunda camada de proteção na tradição judaica, uma camada preventiva que você pode aplicar antes mesmo de sair de casa. Antes de encontrar pessoas, antes de se expor ao olhar público. Os judeus têm um ditado milenar: Kol anistar minha ain. Tudo que está oculto, escondido, discreto, está protegido do mal olhado. Lembra da história de Yosef que contei no começo? Quando ele protegeu sua mãe Raquel do olhar de Esaú, colocando-se na frente dela, escondendo a beleza dela. Por esse ato de proteção, Yosef recebeu a bênção de estar acima do olho para sempre. E tem mais um detalhe fascinante nessa história que a maioria das pessoas não conhece. Quando Jacó estava chegando com toda sua família para o encontro com Esaú, ele tinha 12 filhos, 11 meninos e uma menina chamada Diná. Mas a Torá diz algo curioso: e Jacó pegou suas esposas, suas servas e seus 11 filhos e atravessou o rio. 11. Cadê o 12º filho? O Midrash, o comentário rabínico antigo, explica: Diná estava escondida numa caixa. Jacó a trancou lá dentro para que Esaú não colocasse os olhos sobre ela, porque ela era muito bonita. Mas aqui vem a lição surpreendente. Os sábios criticam Jacó por ter escondido Diná. Eles dizem que se ele tivesse permitido que Esaú a conhecesse, talvez ela pudesse ter tocado o coração desse homem violento e transformado ele em alguém melhor. Essa foi uma oportunidade perdida de redenção. Então, qual é a diferença? Porque Jacó foi elogiado quando Yosef escondeu Raquel, mas criticado quando ele mesmo escondeu Diná. A resposta é profunda. Raquel já era casada. Nenhum homem tinha o direito de olhar para ela com desejo ou admiração física. Proteger a beleza de uma mulher casada dos olhos de outros homens é uma mitvá, um mandamento sagrado. Mas Diná era solteira. Se ela e Esaú se conhecessem e se apaixonassem, poderia ter sido o início de algo bom, de uma transformação. Esconder completamente seu potencial de influência positiva foi um erro.
O que isso nos ensina sobre proteção contra o mal olhado? A discrição é proteção. Mas o isolamento total não é a solução. Você não precisa se esconder do mundo, se trancar em casa, parar de postar fotos, parar de sair, parar de viver. Isso seria o equivalente a colocar Diná na caixa, desperdiçar seu potencial, sua luz, sua contribuição para o mundo. A sabedoria está no equilíbrio delicado entre compartilhar suas bênçãos com gratidão e discrição, sem se exibir de forma provocativa ou arrogante. Deixa eu te dar exemplos práticos desse equilíbrio. Situação 1. Você comprou um carro novo. Errado. Postar 10 fotos do carro em todos os ângulos com legendas tipo: "Olha só o que eu consegui." Sonho realizado. Trabalho duro compensa. Quem não sonha não alcança. Certo. Postar uma foto simples com uma legenda de gratidão. Grata a Deus por mais essa conquista. Que eu possa usar esse bem com responsabilidade e para ajudar quem precisa. Situação 2. Seu filho passou em primeiro lugar no vestibular. Errado. Meu filho é um gênio. Primeiro lugar geral. Enquanto os outros estavam na balada, ele estava estudando. Orgulho define. Certo. Feliz pela dedicação do meu filho e pela bênção de Deus. Que ele use esse conhecimento para fazer o bem no mundo. Situação 3. Você emagreceu 15 kg. Errado. Postar foto de antes e depois com a legenda: "Olha a transformação. Agora sim estou gata. Quem me criticava agora quer saber meu segredo." Certo. Simplesmente viver sua vida. Receber os elogios com as frases de proteção que te ensinei, sem necessidade de alardear. Percebe a diferença sutil, mas crucial. No primeiro caso, você está literalmente convidando o olho gordo, está se exibindo, está provocando comparação e inveja. No segundo caso, você está vivendo suas bênçãos com gratidão e humildade, protegendo-as com discrição. Os sábios do Talmud dizem algo extraordinário: "Bracha shui ahag vara samui minyain." A bênção divina só se fixa, só se multiplica, só cresce naquilo que está oculto dos olhos. Eles provam isso com exemplos da natureza. As raízes da árvore, que são a fonte de toda sua força e nutrição, estão escondidas embaixo da terra. O bebê, durante os 9 meses mais cruciais de formação, está escondido no ventre da mãe. As sementes germinam escondidas sob o solo. O ouro e os diamantes são formados nas profundezas ocultas da terra. Tudo que é precioso, tudo que precisa crescer com força e saúde, passa por uma fase de ocultamento protetor. E tem um exemplo ainda mais poderoso: o próprio povo judeu. Quando Moisés, nasceu no Egito, num período em que o faraó havia decretado que todo bebê judeu do sexo masculino deveria ser jogado no rio Nilo, a Torá diz que sua mãe viu que ele era bom e o escondeu por 3 meses. O Midrash explica: quando Moshe nasceu, a casa inteira se encheu de luz. Uma luz espiritual brilhante emanava daquele bebê. Mas sua mãe não saiu gritando: "Olha que filho abençoado eu tenho." Ela o escondeu. Ela protegeu aquela luz preciosa da vista dos inimigos. E foi justamente esse ocultamento protetor nos primeiros meses de vida que permitiu que Moshe crescesse e se tornasse o maior líder e profeta que o povo judeu já teve, aquele que tirou milhões de escravos do Egito e recebeu a Torá no Monte Sinai. Então aqui está o terceiro nível de proteção que precisa entrar na sua vida a partir de hoje. Pratique a discrição sagrada. Vou te dar um desafio prático de 7 dias, dia 1 a 7, sempre que algo muito bom acontecer com você, uma venda boa, um elogio no trabalho, um presente especial, um momento feliz em família. Resista ao impulso automático de sair correndo para contar para todo mundo ou postar nas redes sociais. Em vez disso, guarde aquilo só para você por pelo menos 24 horas. Sinta a bênção. Agradeça a Deus, silenciosamente. Deixe ela se fixar dentro de você antes de expor ao mundo. Depois dessas 24 horas, você pode compartilhar, se realmente fizer sentido, mas sempre com discrição e gratidão, nunca com arrogância ou exibição. Você vai notar algo surpreendente. As bênçãos que você protege com discrição se multiplicam, elas crescem, elas se fortalecem. Enquanto as bênçãos que você sai alardeando aos 4 ventos tendem a murchar rapidamente. Agora, deixa eu te contar uma história real que aconteceu com uma família judia em São Paulo há alguns anos.
Vou mudar os nomes para proteger a privacidade deles, mas a história é verdadeira. Sarah e David eram um casal jovem que tinha acabado de abrir uma loja de roupas num bairro comercial movimentado. Nos primeiros 3 meses, as vendas foram excepcionais. Eles estavam vendendo muito mais do que haviam planejado, lucrando bem, conseguindo pagar todas as contas e ainda sobrava dinheiro. David, empolgado com o sucesso, começou a contar para todo mundo, para os amigos, para a família, para os fornecedores. Nossa loja está bombando. Nunca vi nada igual. Estamos vendendo 3 vezes mais que a concorrência. Ele postava nas redes sociais fotos da loja cheia, do estoque novo chegando, das sacolas de compra saindo. Sarah, que tinha sido criada numa família religiosa mais tradicional, ficava incomodada. Ela dizia: David, para com isso. Minha avó sempre dizia que não se deve ficar alardeando bênçãos. Isso atrai olho gordo. Mas David ria. Ah, Sarah, isso é superstição. Estamos no século 21. Nosso sucesso é mérito do nosso trabalho duro. No 4º mês começaram os problemas. Um cano estourou e inundou metade do estoque. Depois, um funcionário que era ótimo pediu demissão do nada. Depois, 3 fornecedores principais aumentaram os preços de forma absurda ao mesmo tempo. Depois, uma loja grande e famosa abriu exatamente na mesma rua, fazendo uma concorrência brutal. Em 6 meses, aquela loja que estava prosperando tanto começou a ter prejuízo. Em 8 meses, eles tiveram que fechar as portas. David ficou arrasado, deprimido, sem entender o que tinha acontecido. Foi aí que Sarah levou ele para conversar com um rabino de São Paulo, um homem sábio chamado Rabino Moisés. O rabino ouviu a história inteira e disse algo que mudou a perspectiva de David para sempre. Ele disse: quando Deus te dá uma bênção, é como se Ele te desse uma planta frágil, recém-nascida, para você cuidar. Nos primeiros meses, essa plantinha precisa de proteção, precisa de um ambiente controlado, de temperatura certa, de água na medida, de luz indireta. Se você pegar essa plantinha frágil e colocar no meio da rua, exposta ao sol escaldante do meio-dia, ao vento forte, à chuva pesada, ela vai morrer. Não porque a plantinha era ruim, mas porque você não soube protegê-la na fase vulnerável de crescimento. Essa história tem um final feliz. Sarah e David abriram uma segunda loja 1 ano depois, mas dessa vez fizeram tudo diferente. Trabalharam em silêncio, com discrição, com gratidão a Deus, sem se exibir, sem alardear. E essa segunda loja prosperou, cresceu, se transformou numa rede de 5 lojas nos últimos anos. A diferença: proteção espiritual através da discrição sagrada. Agora você já sabe 3 camadas de proteção contra o mal-olhado. Primeira camada: nunca responda a elogios com obrigado. Use as frases de ancoragem e espelhamento que te ensinei. Segunda camada: quando sentir um elogio perigoso, use mentalmente e silenciosamente a frase amuleto: suas palavras ficam com você, e minhas bênçãos ficam comigo. Terceira camada: pratique a discrição sagrada. Proteja suas bênçãos do olhar público excessivo, especialmente nos primeiros estágios. Mas existe uma 4ª camada, a mais poderosa de todas, que preciso te revelar agora. Esta é a camada que os grandes tzadikim, os justos da tradição judaica, usavam. Esta é a camada que torna você praticamente imune ao Ain Yará. E essa camada se chama Ain Tova, o olho bom. O que é Ain Tova? É o oposto completo do Ain Yará. Em vez de olhar para os outros com inveja, você olha com generosidade genuína. Em vez de pensar: porque ela tem e eu não tenho, você pensa: que bênção linda. Que Deus continue abençoando ela cada vez mais. Os sábios do Talmud ensinam algo revolucionário: Midá kaneged midá, medida por medida. O universo te trata exatamente da forma como você trata os outros. Se você olha para o sucesso alheio com inveja, o universo permitirá que outros olhem para o seu sucesso com inveja, e isso te prejudicará. Mas se você olha para o sucesso alheio com alegria genuína e generosidade de espírito, o universo protegerá o seu sucesso do olhar invejoso dos outros. É uma lei espiritual matemática, precisa, infalível. Deixa eu te dar um exercício prático que vai transformar sua vida em 30 dias, se você fizer com sinceridade. Exercício do olho bom.
30 dias todo dia. Durante os próximos 30 dias, encontre pelo menos 3 pessoas para abençoar mentalmente com alegria genuína. Pode ser uma colega de trabalho que recebeu uma promoção que você também queria. Pense com sinceridade. Que bênção! Que ela prospere ainda mais. Que Deus abra portas ainda maiores para ela, e que abra para mim também quando for o momento certo. Pode ser uma conhecida no Instagram que postou foto de uma viagem incrível para a Europa. Em vez de sentir aquela pontinha de inveja, pense, que viagem maravilhosa. Que ela aproveite cada segundo. Que Deus continue abençoando ela com saúde e recursos para viajar mais. E que eu também seja abençoada quando chegar minha hora. Pode ser uma vizinha que comprou um carro novo, lindo. Em vez de pensar, ela se exibindo de novo, pense, que carro bonito. Que ela dirija com segurança e alegria. Que Deus proteja ela nas estradas e que me abençoe também com um carro quando eu precisar. Percebe o padrão? Você está genuinamente se alegrando com a bênção do outro e pedindo para Deus te abençoar também, mas sem inveja, sem amargura, sem comparação doente. Nos primeiros dias vai parecer difícil, forçado, artificial. Mas continue fazendo. Por volta do dia 10 ou 12, algo vai começar a mudar dentro de você. Você vai perceber que está se tornando uma pessoa mais leve, mais feliz, menos amarga, menos comparativa. E por volta do dia 20 a 25, você vai notar algo extraordinário. As pessoas vão parar de te invejar. Você vai começar a receber elogios genuínos, puros, sem aquele peso energético ruim. Você vai sentir a diferença na qualidade da energia que vem na sua direção. Por quê? Porque você mudou sua própria frequência energética. Você se tornou uma pessoa de Ain Tova, de olho bom. E o universo está espelhando isso de volta para você. Esta é a proteção suprema. Não é um escudo que você coloca do lado de fora. É uma transformação que acontece do lado de dentro e que torna você naturalmente imune aos ataques energéticos. O Rebbe de Lubavitch, um dos maiores líderes espirituais judaicos do século XX, costumava dizer algo profundo. Quando você está ocupado demais abençoando os outros, não sobra tempo para invejar ninguém. E quando você não inveja ninguém, ninguém consegue te invejar com força suficiente para te prejudicar. Agora vou te dar uma bênção prática final, adaptada das bênçãos tradicionais judaicas, que você pode dizer toda manhã antes de sair de casa. Esta bênção criará um campo de proteção ao redor de você para o dia inteiro. Bênção matinal de proteção. Diga em voz baixa, com intenção. Que Deus me proteja hoje de todo olhar invejoso e de toda palavra carregada de negatividade. Que minhas bênçãos estejam seladas e protegidas. Que eu veja os outros com olhos de generosidade e bondade, e que os outros me vejam da mesma forma. Que tudo que é meu permaneça comigo, e que tudo que é dos outros permaneça com eles em paz e harmonia. Amém. Diga isso toda manhã durante 40 dias consecutivos. Por que 40? Porque na tradição judaica, 40 é o número da transformação completa. Choveu 40 dias e 40 noites no dilúvio, e o mundo foi renovado. Moshe ficou 40 dias no Monte Sinai recebendo a Torá. O povo judeu peregrinou 40 anos no deserto até se transformar completamente. 40 dias de prática consistente criam uma nova realidade espiritual na sua vida. Para finalizar, quero te contar uma última história, a mais importante de todas. Havia uma mulher chamada Miriam, que morava numa comunidade judia em Jerusalém há cerca de 200 anos. Ela era conhecida por sua beleza extraordinária, por sua casa sempre impecável, por seus filhos exemplares, por seu casamento feliz e por sua próspera loja de tecidos. Naturalmente, ela atraía muito olho gordo. Mulheres invejosas vinham visitar sua casa só para depois falar mal dela pelas costas. Clientes elogiavam demais seus tecidos com aquele olhar esquisito. Vizinhas perguntavam com falsa doçura, mas como você consegue fazer tudo tão perfeitamente, Miriam? Um dia, uma jovem noiva veio procurar Miriam e perguntou: me conta seu segredo. Como você se protege de tanto olho gordo? Você usa amuletos? Você faz benzimentos? Você usa a pulseira vermelha? Miriam sorriu e respondeu: não uso nada disso. Meu único amuleto é este.
Eu vivo cada dia agradecendo a Deus pelas minhas bênçãos e pedindo a Ele que abençoe todas as outras mulheres da mesma forma. Quando alguém me elogia, eu silenciosamente abençoo aquela pessoa e peço a Deus que ela também receba bênçãos iguais ou maiores. Quando vejo inveja nos olhos de alguém, em vez de ter medo, eu sinto compaixão, porque a inveja é uma doença da alma que faz a pessoa sofrer muito mais do que a mim. E eu oro para que Deus cure aquela pessoa da inveja e encha a vida dela de bênçãos, para que ela não precise mais invejar ninguém. A jovem noiva ficou em silêncio, absorvendo aquelas palavras. Depois perguntou: "Isso funciona?" Miriam respondeu: "Olhe ao seu redor. Estou com 60 anos de idade. Tenho saúde, família, prosperidade, paz. Já recebi milhares de elogios na vida, muitos deles carregados de inveja, e continuo aqui firme, forte, abençoada. Então, sim, funciona. Porque a maior proteção contra o olho gordo não é se esconder do mundo. É viver com tanta bondade, tanta generosidade de espírito e tanta confiança em Deus que nenhuma energia negativa consegue penetrar a armadura de luz que você constrói ao redor de si mesma. Esta é a sabedoria final que quero deixar com você hoje. Você agora está armado com conhecimento milenar. Você sabe que obrigado é perigoso energeticamente. Você sabe usar frases de ancoragem e espelhamento. Você tem a frase amuleto poderosa: suas palavras ficam com você, e minhas bênçãos ficam comigo. Você entende a importância da discrição sagrada. Você conhece o exercício do Ain Tova, do olho bom. Você tem a bênção matinal de proteção. Mas, acima de tudo, você entendeu a verdade mais profunda. O mal olhado só tem poder sobre quem vive com medo e escassez no coração. Quem vive com gratidão, generosidade e confiança em Deus está naturalmente protegido. Palavras são energia. E neste mundo cheio de comparação, competição e inveja oculta, você não pode desperdiçar irrefletidamente seu bem-estar, abrindo sua alma para todo mundo que encontra pelo caminho. O poder de qualquer frase de proteção reside na sua fé, na sua intenção e no seu estado interior. Diga essas frases não com medo ou paranoia, mas com dignidade, com confiança serena e tranquila. Você é guardião das suas próprias bênçãos, e só você pode decidir com quem compartilhá-las e o que guardar protegido para si. Que Deus abençoe você com saúde inabalável, com prosperidade crescente, com família harmoniosa e com proteção completa contra todo olhar invejoso. Que suas bênçãos se multipliquem como as estrelas do céu e como a areia da praia, incontáveis, inesgotáveis, eternas. E que você seja como Yosef, um ramo frutífero que cresce forte e belo acima do alcance do olho invejoso. Bem porá Yosef, bem porá a lei Ain. Compartilhe nos comentários se você já sofreu consequências de elogios aparentemente inocentes e qual dessas técnicas de proteção você vai adotar a partir de hoje. Sua experiência pode salvar outra pessoa que está passando pela mesma situação. E não deixe de se inscrever no canal para não perder novos segredos da sabedoria judaica milenar, que vão proteger você e sua família e trazer harmonia, paz e prosperidade verdadeira ao seu lar. Clique no sininho para ser notificado dos próximos vídeos e compartilhe com seus entes queridos. Esta informação pode proteger alguém que você ama de grandes problemas espirituais e energéticos. Seja forte, seja protegido, seja abençoado.